bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Hoje nós celebramos Pentecostes, a festa do Espírito Santo e o aniversário da igreja. E nesse culto nós queremos refletir sobre a ação do Espírito de Deus na igreja e na vida de cada uma das pessoas que fazem parte dela. Eu saúdo a cada um, a cada uma que nos assiste com as palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos confins da terra. O Espírito Santo de Deus nos move, nos desafia, nos preenche e nos capacita para que testemunhemos o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Acolhidos e acolhidas por essa palavra, damos início a essa celebração. Louvemos ao nosso Deus cantando. Celebramos este culto em nome e na presença de Deus, o Pai, Senhor sobre tudo e todos, em nome e na presença de Jesus Cristo, o Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, e em nome e na presença do Espírito Santo, que vivifica e move os filhos e filhas de Deus. Celebramos, portanto, este culto em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido agora a nos colocarmos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados em oração. Deus de misericórdia, agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos porque, mesmo distantes uns dos outros, podemos celebrar este dia tão especial, unidos em um mesmo Espírito. Nos colocamos diante de Ti, assim como estamos, com nossas falhas, imperfeições, com os nossos pecados. Sabemos que negligenciamos os Teus mandamentos, sabemos que, por vezes, queremos nos fazer independentes de Ti. Senhor, sem Ti, nós estamos vazios, destituídos da vida verdadeira. Clamamos para que Tu nos perdoes pela nossa rebeldia. Ensina-nos a vivermos na dependência constante da Tua palavra e do agir do Teu Santo Espírito. Pai de amor, preenche-nos com este Espírito e esvazia-nos de nós mesmos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, clamamos, concede o Teu perdão. Ali
O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 26, anuncia: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. A partir do batismo, nós recebemos o Espírito Santo e passamos a nos chamar filhos e filhas de Deus. Os filhos e filhas de Deus são acolhidos pelo Pai e são perdoados e transformados para que possam experimentar vida nova. Nessa certeza, lhes anuncio o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Deus pela sua intervenção no mundo que sofre, através do agir do seu Espírito Santo. Juntos clamamos: envia teu Espírito, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Jesus Cristo, nosso Senhor, afirma: Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Glorifiquemos o nome do nosso Deus em espírito e em verdade, cantando. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero louvar-te. Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos por podermos celebrar a festa do Espírito Santo, Pentecostes. Agradecemos, pois tu não nos deixaste sozinhos. Tu viestes até nós através de teu Filho Jesus Cristo, e depois que ele subiu aos céus, tu enviastes o teu Espírito Santo. Agradecemos, pois, através dele, tu nos consolas nas aflições, nos fortaleces nas dificuldades e nos capacitas no serviço a ti.
nós queremos viver movidos por esse Espírito, vivificados por Ele, cheios dEle. Clamamos ao Senhor para que Teu Espírito Santo venha fluir no nosso meio nesse momento. Venha encher-nos de Ti. Fala conosco através da Tua palavra. Amém. A leitura bíblica prevista para o dia de hoje se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 26 e 27, onde está escrito: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Em resposta ao Santo Evangelho, cantemos. Aleluia, 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 aleluia. A palavra bíblica que conduz nossa reflexão se encontra no livro de Atos, capítulo 2, os versículos 1 a 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim,
Eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Querida amiga, querido amigo, hoje é celebrado o domingo de Pentecostes, uma das 3 festas maiores da Igreja cristã. A festa do Espírito Santo, o aniversário da Igreja. Assim, nós relembramos hoje a descida do Espírito Santo ao mundo. E como nos relata a Bíblia, o Espírito de Deus soprou, dando poder às suas testemunhas em cada um dos cantos e lugares deste mundo. Ainda hoje, o Espírito sopra. Ele sopra e nos conduz. Por isso, nós somos constituídos como Igreja de Jesus Cristo para pregar a sua mensagem em qualquer lugar em que estivermos. Naquela época, Deus escolheu o vento forte e as línguas de fogo para mostrar um caminho pelo qual o Espírito Santo pôde se manifestar, pôde alcançar as pessoas cristãs. Imediatamente os efeitos do Espírito foram vistos em cada um, em cada uma, e essas pessoas começaram a falar em línguas diferentes. E conforme o texto que nós ouvimos, aqueles que olhavam de fora não demoraram muito para tirarem as suas conclusões precipitadas sobre o que não podiam entender. Eles estão bêbados, disseram. Foram chamados assim, pois aquelas pessoas as quais foram tocadas pelo Espírito Santo começaram a fazer coisas que pessoas supostamente normais não fariam. Pedro, então, se incumbe de esclarecer a situação, declarando que justamente o que está acontecendo não é porque estão embriagados, mas é a manifestação do Espírito de Deus em cada um, em cada uma, para o bem de todos. Podemos dizer que a partir daquele acontecimento, uma nova etapa da vida começou. Foi um novo começo com um significado próprio, no qual os discípulos fizeram uma nova experiência da presença de Jesus na igreja que se iniciava. Um sopro de algo novo estava com todos, sobre todos e em todos. Era possível sentir arder no coração um movimento nunca visto e nem sentido antes por nenhum deles. E assim a palavra se espalhou. Eram impulsionados a ir além, com os olhos brilhantes, com as vozes firmes, falavam de Jesus, em voz alta e sem medo. A palavra dos discípulos alcançou muitos e muitos corações. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas
E estes, por também sentirem arder o coração, não ficaram parados, foram e falaram de Jesus. E não eram somente palavras, eram palavras com sopro divino em sua essência, com energia ardente, palavras que continham Deus, palavras que tinham Jesus. Era uma força no espírito que movia as pessoas, um espírito que as envolveu e as levou a caminho. E esse espírito age até hoje. Age até hoje dessa forma, e é em Pentecostes que nós somos lembrados e lembradas desse Criador dinâmico. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo também age em nossa vida. Assim como nos discípulos que foram iniciando as primeiras comunidades, assim como em nós, que vivemos e convivemos em comunidade. O Espírito de Deus, ele nos une e ele nos impulsiona ao movimento. Quero convidar a vocês a refletirmos de modo especial sobre o que significa sentir esta ação do Espírito Santo. Porque podemos muito bem, em nossas comunidades, fazer o que todos fazem, ou o que qualquer comunidade cristã deve fazer: ir ao culto, ofertar, manter a comunidade organizada, levar os nossos filhos ao ensino confirmatório, participar do coral, dos grupos de estudo bíblico, das reuniões, oferecer celebrações para as crianças e assim por diante. Algumas comunidades até terão mais atividades, outras menos. Mas o Espírito Santo, do qual nos referimos em especial, neste dia de Pentecostes, nos impulsiona a irmos além. A não fazermos somente aquilo que está ao nosso alcance. A comunidade cristã que celebra o Pentecostes é chamada a algo a mais. É chamada a se comportar de maneira diferente do que todos esperam. Ela é chamada a ser corajosa, a ter uma determinação a mais, um ânimo a mais, criatividade, uma chama que a motive a realizar mais do que o esperado. Se o Espírito sopra, somos chamados e chamadas para agir. E o Espírito se manifesta de diferentes formas. O Espírito Santo nos conduz no testemunho da boa nova da salvação de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito nos revela, ele dá luz, ele nos ilumina em muitos aspectos da nossa vida e no serviço do reino de Deus. É a nossa força em tempos difíceis, é o nosso maior apoio, é a motivação que não nos permite desistir. Vem a nós em abundância, por meio dos seus dons, por meio da graça, do poder, da força e da autoridade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: "O Espírito Santo dará testemunho de mim", ele acrescentou: "E vocês serão testemunhas". Este é o chamado de Jesus para você, para mim, no dia de hoje. Que onde quer que estejamos, continuemos a dar testemunho do Senhor em palavras e ações, através dos nossos dons. É claro que em nosso dia a dia, aqui na Terra, nós enfrentamos todos os tipos de adversidades. Há tanta ansiedade e às vezes tanta dor na vida, que há quem se sinta oprimido, há quem derrame
lágrimas. Existem doenças que afligem as pessoas dia e noite, acidentes, perdas repentinas de entes queridos, pessoas que precisam se refugiar, pessoas que vivem em perseguição. Outros enfrentam fome e outras calamidades, com inundações, com terremotos. Tudo isso causa muita dor, muita ansiedade, tanto espiritual como fisicamente. Quando os nossos olhos se abrem para estes acontecimentos e sensibilizam a nossa vida, precisamos de muita coragem, de muito conforto. É a ação do Espírito Santo, conforme a promessa, pois Ele é o nosso Consolador. Ser sensível a estas diferentes situações da vida aqui na Terra significa que já fazemos, ou já agimos conforme a força do Espírito Santo. Olhamos além, doamos, acolhemos, nos reunimos para celebrar, vamos ao encontro, trabalhamos e fazemos algo pela nossa comunidade, pelas pessoas que sofrem. Cantamos músicas que falam de amor pelos outros, vamos ao culto, participamos das celebrações. Sim, já fazemos várias coisas que certamente, segundo a opinião de outros, o fazemos porque estamos meio embriagados ou estamos loucos. Quantas vezes você já não ouviu isto? Quantas vezes já não fomos criticados e criticadas porque simplesmente ajudamos, por doarmos o nosso tempo, o nosso serviço em favor dos que mais precisam? Porém, o grande desafio de uma comunidade que celebra Pentecostes é justamente esse. É continuar fazendo algo pelo reino de Deus, mesmo se o mundo disser que isto é loucura. O Espírito Santo foi derramado sobre nós no batismo, ele continua a ser derramado cada vez que nós nos reunimos como irmãos e irmãs. Por isso nós somos convidados e convidadas a continuar agindo, realizando gestos, tarefas, atividades que só quem tem a presença do Espírito Santo o faz. Pois o Espírito Santo te torna uma pessoa diferente, porque ele te dá ânimo que te transforma. Queridos amigos e amigas, comunidade não descansa. O Espírito age para que tenhamos motivação para fazer sempre. Nesse dia de Pentecostes, eu quero te animar a continuar agindo. Procure alternativas, anime-se para criar novos grupos, visite aquelas pessoas que nunca são visitadas. Não faça as coisas apenas por interesse. Ofereça ajuda, estenda a mão e saiba que esses pequenos gestos podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Mostre o seu amor, mostre a sua fé no Evangelho, chame quem nunca foi chamado, vá ao encontro daqueles e daquelas que há tanto tempo já esperaram. Há jovens à espera de algo diferente. Há idosos à espera de um ouvido para ouvi-los. Há crianças à espera de alguém que lhe conte maravilhosas histórias. Há doentes que precisam de muito mais do que só remédios. Mesmo que muitos digam, estão bêbados, estão loucos,
Não nos preocupemos, não desanimemos, porque sabemos muito bem o que está agindo dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo que Deus dá, e que quem recebe não pode deixá-lo trancado em si, e sim deixá-lo se manifestar. Fazer arder também o coração das outras pessoas, contagiar. A comunidade cristã que celebra o Pentecostes não pode simplesmente fazer o que todos fazem ou o que todos esperam que se faça. Ela tem forças para fazer muito mais, para ir muito além. Nesse dia de Pentecostes, somos mais uma vez enviados e enviadas para cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Celebre, portanto, a festa do Espírito, aceitando o desafio. Que Deus Pai, que Deus Filho, que o Deus Espírito Santo sempre nos permita ter a motivação, o ânimo para nos manifestarmos lá, onde a nossa presença se faz tão necessária. Que Deus nos acompanhe. Amém. Queremos agora, após a pregação da palavra, confessar a nossa fé na oração do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber, a te glorificar. Espírito Santo de luz, Senhor da criação, vem conceder que Jesus, pela vida, na morte e na ressurreição, possa fazer-nos teus filhos, teus servos, a luz nessa escuridão.
mais uma vez, nos coloquemos na presença de Deus em oração. Pai de amor, agradecemos-te, pois Tu tens falado conosco através da Tua santa palavra e tens fortalecido a nossa vida através do agir do Teu Espírito Santo. Pedimos que Tu continues te movendo em nós e através de nós, para que sejamos cada vez mais ousados e dedicados no anúncio da Tua salvação ao mundo. São muitas as pessoas que sofrem, seja por causa de enfermidades, seja por causa de pesares que lhes acometem, seja por causa da solidão. Senhor, consola a cada uma delas, renova nelas o ânimo, preenchendo-as com Teu Santo Espírito. Senhor, Tu nos envias como testemunhas do Teu amor. Clamamos para que Tu nos capacites no serviço a Ti e ao nosso próximo. Dá que, como Igreja de Cristo cheia do Teu Espírito Santo, sejamos a luz que o mundo precisa. Em nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a seguirmos sob a bênção do nosso querido e bondoso Deus. Se você puder estender as suas mãos. Que o Espírito de Deus esteja sobre vós, que Ele vos console, que Ele vos sustente, que Ele vos capacite, que Ele vos envolva e os preencha. Que assim vos abençoe o Deus, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz Pentecostes a toda a Igreja cristã. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Deus te abençoe.